Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Há 2000 anos, parte 10. Se você ainda não viu as partes de 1 a 9, dê uma conferida, porque é uma história muito interessante que nos traz muito ensinamentos, escritas por Chico Xavier e psicografada pelo espírito de Emmanuel, que nos conta a sua vida quando foi um senador romano no ano 30 da era cristã e quando teve o encontro pessoal nessa ocasião com Jesus de Nazaré, em Cafarnaum. Bem, no episódio 10 nós vamos ver então Públio, que ele começa a viajar pelas províncias da Judéia, denunciando toda a ingerência do governo Pilatos. Então ele tinha lá os seus perrengues pessoais com Pilatos, mas ele também era um homem justo que buscava as coisas certas, e ele sabia o quanto Pilatos estava sendo omisso, corrupto, injusto ao lidar com aquele povo dominado por Roma. Então, Públio, estando ali já na Judéia, né, ele tinha saído de Cafarnaum, estava na Judéia, ele começa a viajar nas províncias, justamente para fazer um levantamento das ingerências de Pilatos. Só que ele deixa a sua casa sem o chefe de família. Naquela ocasião, isto era muito importante para um nobre, para as famílias nobres, que existisse ali o chefe da família. Então, ao deixar a família somente sob os cuidados ali de alguns guardas, ele abre a possibilidade de Pilatos voltar a investir na tentativa de seduzir Lívia. Note que era uma ideia fixa, né, minha gente? Porque, olha, ele tinha a Cláudia, que era a esposa dele, uma mulher muito viçosa, ela era cristã, inclusive, a Cláudia, esposa de Pilatos, ou simpatizante. Ele tinha ali, no palácio, o lugar reservado para as suas concubinas, não é? As mulheres que iam lá ter relações com ele. Quer dizer, nada é o bastante, nada é o suficiente. A cobiça, a ambição, ela é um poço sem fundo, né? É sempre mais, e quanto mais tem, mais infeliz é. Então ele queria seduzir Lívia a qualquer custo, e quem nada mais, nada menos do que o Sulpício, o chefe da guarda dele, que tinha servido Públio e que estava agora de novo com Pilatos, veio falar para ele: você acredita que o senador está viajando por aí, não se sabe por quê? E deixou a casa sozinha. E o senhor poderia ir lá, continuar as suas investidas com a esposa dele, e eu estou apaixonado pela Ana, a serva fiel e cristã de Lívia. Então, Sulpício era amante da tia do Públio, tinha lá todos os seus casos, mas agora resolveu que queria conquistar a qualquer preço a Ana, serva de Lívia. E as duas estavam sozinhas na casa, e naquela época era costume, não só numa festa, os casais se separarem em o casal de um dar o braço para a esposa do outro, passear nos jardins, como nós já falamos aqui, como era comum também, na ausência do patriarca, a matriarca da família receber visitas dos nobres. Isso era uma coisa normal naquela ocasião. E foi o que o Pilatos quis fazer. Ele manda que Sulpício vá até a vila onde Lívia mora com a família e anuncie que no dia seguinte ela então receberá a visita do ilustre governador de Jerusalém, Pôncio Pilatos, e junto com o seu chefe de guarda, Sulpício. E Ana sabia que Sulpício queria seduzi-la, e Lívia era mais do que óbvio o quanto ela não gostava nem deste homem Pilatos, nem de suas atitudes de investidas e
E as duas ficaram absolutamente desesperadas, porque elas sabiam que aquilo era uma cilada para prendê-las ali numa rede de sedução. Sabendo então que as duas receberiam no dia seguinte a visita dos dois, Pilatos e Sulpício, Ana, a serva, dá uma ideia para Lívia. Ela diz: a gente pega a menina Flávia e a gente fala para os guardas que nós vamos visitar um tio meu na Samaria. Então elas estão na Judeia, Samaria ao centro, Cafarnaum ao norte. E de fato, a Ana, ela tinha um tio, o Simeão. Ele era um cristão fervoroso que reunia todas as tardes a população cansada no final da tarde no pátio de sua casa, no quintal de sua casa, onde ele tinha uma enorme cruz como símbolo do cristianismo e do cristão que ele era, e embaixo daquela cruz, ali no pátio da sua humilde morada, ele fazia o evangelho todas as tardes para uma população pobre, sedenta, carente, que ia ouvi-lo e beber de seus conselhos e de sua ajuda moral e espiritual. E então, Ana fala para a Lívia que elas então, era uma ideia que elas fugissem junto com a filhinha Flávia para a casa do Simeão, que elas estariam protegidas ali. E assim elas fazem, elas fogem para lá. Quando chegam lá, elas contam para o tio Simeão, o tio de Ana, o que tinha acontecido. E Simeão, apesar de morar numa humilde morada, ele tinha ali naquelas casas antigas feitas de pedra, ele tinha um compartimento secreto. Ele tinha ali uma parede, uma enorme parede, que nem nos filmes, né, que a gente assistia da antiguidade. A parede se abre e ele escondeu as duas ali porque eles desconfiavam que Sulpício viria ao encalço delas. E ele esconde as duas ali, e qual não é a surpresa de todos, mas uma surpresa já esperada, mas o susto que elas levaram, que Sulpício de fato encalça uma perseguição às duas, porque quando ele chega no palácio junto com Pilatos e ouve dos servos que as senhoras tinham partido, Sulpício fica furioso. Ele fala: eu vou atrás da Ana de qualquer jeito, ela vai ser minha. E Pilatos fala: ai, olha, eu tô desistindo por aqui, fica à vontade, faz aí o que você quer, eu não vou te impedir, mas eu volto pro meu palácio, essa mulher tá muito difícil para mim, deixa ela para lá. Quer dizer, depois de todos esses anos, de todas essas tentativas, finalmente ele chega a essa conclusão, e ele não vai junto com Sulpício, mas Sulpício pega 6 soldados e começa a ir ao encalço da Ana e da senhora Lívia. Ele arriscou bem a cabeça dele, vocês não acham, não? Porque é óbvio que o Públio ia ficar sabendo disso em algum momento, certo? E aí, como é que ele ia se resolver com isso, não é? Então, às vezes, a ganância, a avidez por se conseguir algo é extremamente burra, né, minha gente? Bom, o que acontece é que ele começa a perguntar para a população e ele começa a amedrontar. Vocês viram? Não, ele ia lá e agia com truculência, com violência, e a pessoa falava: eu vi as duas passando por ali, depois mais pra frente alguém tinha visto as duas virando não sei aonde, e ele percebe então aonde as duas teriam ido, porque ele recebe a informação do povo ali daquela região que Simeão era tio de Ana, então provavelmente as duas tinham ido para lá. E ele chega truculentamente com os soldados na casa de Simeão, intimidando, abrindo a porta e dizendo: onde está as duas? E Simeão não revela o paradeiro das duas, dizendo que ele não sabe,
e Sulpício força a barra e ele continua negando. O que o Sulpício faz? Manda os soldados amarrar Simeão na própria cruz do quintal dele, que ele tinha erigido para fazer o culto do evangelho cristão todas as tardes com o povo que vinha ter com ele. Mandou amarrar o velho, o ancião, naquela cruz. E mais, como ele continuou não dizendo o paradeiro das duas, ele manda que um soldado vá açoitar Simeão cruelmente. O soldado forte pega lá o chicote e, ao dar a primeira chicotada, ele é impedido. Ele olha para cima e ele percebe que ele é impedido de dar a chicotada por uma luz que vem do alto. E ele tenta de novo e não consegue. Ele vai falar para Sulpício: meu senhor, eu não consigo por causa de uma luz que vem do alto que me impede. E Sulpício diz: seu incompetente, saia daqui, pega o chicote e manda o outro. O outro vai e volta dizendo a mesma coisa: eu não consigo açoitar o velho Simeão, porque uma luz que vem do alto me impede. Ele empurra o segundo soldado, joga o chicote para o terceiro vai, volta, fala a mesma coisa. O quarto, o quinto, o sexto. Quando o sexto volta dizendo que não conseguia, Sulpício está irado, vexado, humilhado, contrariado. Ele pega ele mesmo o chicote e começa a chicotear o velho Simeão. E é engraçado que para o Sulpício a luz não aparece. Para o Sulpício não há um impedimento para que ele açoite violentamente o ancião, Simeão. E ele começa então a açoitá-lo até que o velho desmaia. Antes, porém, que o velho desmaiasse, os soldados, que também estão vexados por não conseguirem açoitar o ancião, eles começam a perguntar para a populaça que tinha vindo para o sermão da tarde, estavam assistindo tudo, medrosos, meio distantes: você conhece esse homem? E eles diziam: não. E você conhece esse homem? Não, eu só estou passando por aqui. E você também não. E Simeão, do alto da cruz, levando os seus açoites, percebia que a negação daquele povo que vinha buscar a palavra dele, dizendo que não o conhecia, doía mais nele do que as chibatadas que ele levava, ao exemplo de Jesus, que teve todos os seus amigos foragidos e negados enquanto ele era açoitado e crucificado. E lembrando disso, Simeão se consolou. Ele desmaia e, não satisfeito com o desmaio do ancião, Sulpício desembainha a sua espada e ainda fere-o mortalmente no coração. O velho já praticamente estava morto. Com a facada no coração, ele acaba de morrer. E Sulpício, enlouquecido pela raiva e pelo orgulho, continua dando as chibatadas no velho Simeão, a tal ponto que, num relance, sem que houvesse um balanço antes para avisá-lo, de um segundo para o outro, a cruz cai em cima da cabeça de do Sulpício e ele morre instantaneamente. Bem, queridos amigos, nós vamos ficando por aqui. Se você gostou, curta, compartilhe, comente, siga-nos nas redes sociais, inscreva-se no canal, ative os sininhos da notificação. Muito obrigada pela sua atenção e não perca o episódio 11.